Olá! O número de cirurgias bariátricas feitas no Brasil cresceu 150% em 7 anos, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Em 2011, foram mais de 77 mil cirurgias. Para muitos, a última alternativa para se ver livre da obesidade. Muito além do fator estético, a obesidade é um importante fator de risco para doenças cardiovasculares, diabetes, outras complicações metabólicas e doenças crônicas. E a prevalência de sobrepeso e obesidade tem aumentado com significativo comprometimento de crianças e adolescentes. A última pesquisa de orçamento familiar do IBGE mostra que o sobrepeso atinge mais de 30% das crianças entre 5 e 9 anos de idade, 20% da população entre 10 e 19 anos e quase 50% de homens e mulheres acima de 20 anos. Com base nesses dados, o Ministério da Saúde reduziu a idade mínima da cirurgia bariátrica do SUS de 18 para 16 anos. Não há dúvida que buscar a solução para a obesidade é pensar em prevenção e controle de várias doenças crônicas. Mas a indicação para a cirurgia segue alguns critérios. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem pode e quem não deve fazer a cirurgia bariátrica? Quais são os riscos? A cirurgia é uma solução definitiva ou é preciso um tratamento antes e após para dar continuidade à perda de peso? Uma pessoa que fez a cirurgia e perdeu peso pode voltar a engordar depois de um tempo? Existe risco de anemias após a cirurgia? Tudo isso e muito mais a partir de agora. O tema de hoje, mitos e verdades sobre a cirurgia bariátrica. Fique com a gente e participe. Está no ar Pense Saúde. Para falar sobre mitos e verdades sobre cirurgia bariátrica, participam conosco os cirurgiões Dr. Otaviano Augusto de Paula, o Dr. Marcos Martins da Costa e o endocrinologista Dr. José Antônio Barreto Amorim. E claro, você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, alguma pergunta ou até dar um depoimento, aproveite. Ligue para a gente, participe ou mande e-mail. O nosso telefone de contato é o 3209-0119 e o nosso e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. E eu agradeço a presença de vocês no nosso programa. Tem sido muito comentado esse tema nesses últimos dias na mídia, acho que muito por essa nova portaria do Ministério, né, de diminuir a idade. Vamos entender por que isso é necessário, essa intervenção cada vez mais precoce. Mas antes eu queria, do endocrinologista, nos explicasse, eu falei aqui de sobrepeso, obesidade, diferenciar e até definir que categoria que seria indicada para a cirurgia bariátrica. Bom, a gente tem classificado nos últimos tempos, existe uma classificação nova que vai ser mais abrangente, um cálculo novo. Mas a gente tem considerado o sobrepeso e a obesidade por tabelas. Então, a gente tem feito por uma tabela, mas a gente tem feito ultimamente pelo índice de massa corporal, que é um cálculo que foi feito no período clássico dos artistas. Surgiu isso no período do Renascimento, esse cálculo para saber a massa do corpo, que divide a altura em metros o peso em quilos pelo quadrado da altura em metros. Isso vai dar um valor. Entre 20 e 25, 24, pouco na mulher, 25, mas na prática 25, é considerado um peso normal. No adulto, entre 25 e 30 é considerado sobrepeso. E acima de 30 é considerado obesidade. Obesidade grau 1, depois grau 2, depois quando chega a 40 de índice de massa é considerado obesidade mórbida ou obesidade grau 3. Grau 1, então, seria entre 30 e 35? 30 e 35, isso, 40 e acima de 40. E tem a superobesidade, que é quando o índice de massa corporal passa de 50. Também porque aí tem um determinado erro, um pouco de erro, porque esse cálculo, quando o indivíduo é muito alto, muito baixo ou muito gordo, quando chega num ponto, você perde um pouco
Por isso é que está entrando uma nova jeito de você classificar isso, essa massa corporal. Na criança, você divide isso que dá por uma tabela, por 50% do peso, para ver a porcentagem. Então você vai numa tabela. E aí você vê se a criança tem sobrepeso, etc. Esse nome obesidade mórbida é uma coisa, inclusive, que está em desuso, né? Feia. É feia. Mas isso acho que está muito relacionado, quando falo mórbido, com as comorbidades que a obesidade pode trazer, não é isso? Sim. Morbus significa doença, né? E eu acho que é interessante essa palavra, porque a palavra obesidade só não traz em si essa ideia de morbidade, de doença. Então, quando você fala obesidade mórbida, reforça, apesar de ser desagradável, né, de ser utilizado, mas a gente não adianta dourar a pílula, né? A obesidade mórbida é uma doença. Né? A obesidade é uma doença. A obesidade mórbida é um grau mais avançado dessa doença, obesidade. E essa doença, obesidade, ela pode acabar ocasionando outros, não é isso, doutor Marcos? Sem dúvida. O grande conceito de obesidade grau 1, grau 2 e grau 3 é que a cada passo que você vai dando nesse grau de obesidade, você vai adquirindo novas doenças, tá? A obesidade mórbida é uma obesidade classicamente muito importante, que vai levar certamente o doente a médio prazo a uma diabetes, vai levar certamente o doente a médio prazo a uma hipertensão arterial e a outras coisas que as pessoas muitas vezes não acham que estão associadas à obesidade, mas está aqui a apneia do sono, que é uma artrose importante, aquela pessoa que não consegue andar adequadamente, porque ela é muito pesada, então o joelho dela já não consegue andar. Então, o nome mórbido quer dizer que está levando a problemas que não são só o peso, mas principalmente as dificuldades que a doença vai trazendo com o tempo. Quando a gente falamos aqui de alguns dados até graves, né, do que a gente tem percebido nos últimos anos, no aumento do sobrepeso e da obesidade, inclusive em crianças e adolescentes, talvez por hábitos, enfim. Existe, então, desde cedo uma peregrinação, acredito, nos consultórios, buscando reverter isso. A partir de quando se decide, falar, olha, até aqui nós vamos, a partir daqui seria indicado uma cirurgia. Como é feita essa peregrinação até se decidir por uma cirurgia? E começa nos consultórios dos endocrinologistas, não é geralmente isso? Começa no consultório do endocrinologista. Veja, depois dos 36 de índice de massa corporal, que é aquele índice de IMC, mais ou menos. Então, depois daquilo, a cirurgia de obesidade ela é indicada para quem tem mais de 40 de índice de massa corporal. Então, quais os fatores? Tempo de tratamento da obesidade sem resposta, tratamentos convencionais sem resposta. Evolução dessa obesidade. História familiar de grandes obesos que você sabe que a pessoa vai evoluir para aquilo. A quantidade de peso em que o indivíduo chega para tratar. Depois de um determinado peso, é muito difícil você reverter com o tratamento convencional para obesidade, mudança de hábito, etc. Você já adquiriu um peso muito grande, você já duplicou as células de gordura, então é muito difícil. Então, é uma decisão, assim, quando você tem como é que se diz, a doença exagerada mesmo, né? Estágio exagerado, é fácil de você indicar, mas como que você vai indicando para estágios anteriores? Você tem que levar em consideração tudo isso. Então, não é uma indicação muito fácil, às vezes, de fazer. Às vezes é muito fácil, que o mesmo paciente já sabe, e às vezes já chega pedindo, né? Já chega pedindo. Alguns não querem, muitos a gente propõe, e eles dizem que não querem, que eles querem fazer tradicionalmente, e depois vem a fazer a cirurgia. Eu encaminho para o cirurgião. Agora, falando da cirurgia, também... Há quanto tempo ela vem sendo feita? E nesse período ela vem evoluindo, inclusive, as técnicas, não é isso, doutor Otaviano? Sim, sim. Eu li outro dia uma coisa muito interessante, lendo história, que no ano 50, não é 1950 não, 50, na Palestina, um centurião romano pediu a um rabino que operasse o filho dele, que ele era muito obeso.
E, então, a tentativa de tratamento cirúrgico é uma coisa muito antiga, né? Na década de 60 foi popularizada uma cirurgia, são dois autores, um chamava Payne, o outro chamava De Wind. Eles fizeram uma cirurgia que chama bypass jejunal-ileal. Basicamente é o seguinte, pegava o início do intestino e emendava com o final do intestino. É o que a gente tem a imagem? Não. Essa é uma cirurgia que foi eles mesmos... Pegava o início do intestino... Do intestino delgado e fazia uma ligação do início para o fim. É uma cirurgia desabsortiva. Essa cirurgia, ela, apesar de alguns grupos no Brasil realizarem, ela não é nem homologada pelo Conselho Federal de Medicina, porque é uma cirurgia desabsortiva que leva a uma mortalidade importante. Ou seja, por desnutrição. Você tira o pedaço do intestino que absorve todos os nutrientes, não é Você isso? deixa ele de fora, né? Você deixa ele à margem do trânsito do intestino. Então, essa foi a primeira. Daqui a pouco você vai falar sobre as outras. Tá bom. Tá bom? Essa não é usada. Essa não é usada, essa não é recomendada. Tá, então daqui a pouco você vai me explicar sobre as outras. Nós vamos para o intervalo, só que antes do intervalo eu gostaria de falar sobre a campanha Faço Parte. Você conhece? Já está fazendo? Nosso agradecimento. O seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir sua missão. Com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico natural, que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. Agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, participe do nosso programa Mitos e Verdades sobre Cirurgia Bariátrica com a sua dúvida, sua pergunta ou até depoimento. O telefone, então, é 3209-0119 para poder participar ou então envie e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Voltamos já já. Mitos e verdades sobre a cirurgia bariátrica. Esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje. E você já sabe, para participar basta ligar 3209-0119 ou enviar um e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. E no bloco anterior eu interrompi, o doutor Otaviano estava explicando as técnicas que eram utilizadas e as que são utilizadas atualmente na cirurgia, não é isso? Sim. Então isso começou explicando o bypass, que não é utilizado. Sim, essa daí é uma cirurgia que é interessante falar, porque nos procuram vários pacientes, né, Marcos, no consultório que estão querendo fazer essa cirurgia por causa de propagandas na televisão e mídia, né? As cirurgias, existem várias técnicas. Existem técnicas que são restritivas, que vão restringir o tanto de alimento que a pessoa come. E outras técnicas que são essa que eu falei que não é mais usada, ela é desabsortiva, faz com que não absorva. E outras técnicas que são mistas, que têm um pouquinho de componente desabsortivo. Aliás, algumas outras têm até um pouco mais de componente desabsortivo, mas essas estão caindo em desuso. Ou seja, algumas diminuem o tamanho do estômago para poder... Todas diminuem o tamanho do estômago. E algumas fazem algum desvio. Fazem uma pontezinha, né? Uma pontezinha. Tá certo. Antes da gente, eu vou querer mostrar o caso de uma pessoa, mas antes, as pessoas falavam muito em balão, em anel. Isso ainda é usado, doutor Marcos? Bem, o grande problema que a gente tem... O balão do estômago, o anel no estômago? O balão gástrico, especificamente, vamos falar sobre ele, é que o balão gástrico ele vai ser colocado no estômago, vai preencher um espaço ali dentro. Ele vai pesar aí uma média de 1 quilo, meio quilo a 700 gramas. E o que vai acontecer com esse estômago que tem um balão dentro dele? Ele vai crescer com o tempo. Então, todo balão, o tratamento é temporário, não funciona a longo prazo. Você tem um índice de recidiva acima de 80% após a retirada do balão. Tá? Então, não é um tratamento. Balão é um ótimo tratamento. Você pega um doente de 250 quilos, você quer usar o balão para ele perder 15% do peso, que é o que o balão realmente alcança. Tá? Aí ele melhora esses 15% de perda de peso com o uso do balão. Você tira o balão e imediatamente, 15 a 20 dias após a retirada do balão, você faz a intervenção cirúrgica. Por quê? Porque na hora que ele tira o balão, ele tem mais fome. Existe um espaço ali, um vazio no estômago, então ele vai comer mais.
Bem, as outras cirurgias do anel, que eram cirurgias que nós, né, todos fizemos no passado, é uma técnica ainda importante no mundo, mas vem caindo em desuso, por quê? Quando você tem uma restrição fixa de anel, o doente come pouca proteína. Ele perdendo a vontade de comer proteína, ele vai fazer uma troca por carboidrato, que é mais calórico e menos nutritivo. Mais fácil de comer, mas é pior. Tá? Então, a tendência atual é não se usar mais um anel mecânico, que eram duas cirurgias que a gente fazia. Uma clássica, que era a cirurgia de FOP-Capella, que é o desvio gástrico, que ainda é feita, mas só que hoje em dia a gente não coloca mais o anel. Entendi. Daqui a pouco eu vou pedir para a nossa equipe ali para colocar, a produção para colocar umas imagens. Mas antes da imagem, nós vamos conhecer a história de uma pessoa que depois de fazer inúmeras dietas sem resultado, o nome dela é Geralda de Fátima, ela é cozinheira, ela resolveu então fazer a cirurgia bariátrica. No entanto, apesar dela ter emagrecido, ela se arrependeu de fazer a cirurgia. Nós vamos entender o caso dela na reportagem de Daniele Domingos. O sonho de ficar magra e bonita se tornou um pesadelo para Fátima. Insatisfeita com o peso de 109 quilos, há 1 ano e meio ela fez uma cirurgia bariátrica. Na época, seu índice de massa corporal era 41. Hoje, com 56 quilos, quase a metade do que pesava, ela se arrependeu de ter feito a cirurgia. Eu não tenho mais a qualidade de vida que eu tinha antes. Quando eu era gordinha, eu tinha muito mais disposição. E hoje em dia eu não tenho, dá muita fraqueza, eu acho, devido à alimentação que é bem restrita, né? Então, eu não tenho aquela qualidade de vida mais que eu tinha antes, não. Então, eu falo que às vezes tem dia que eu arrependo, sabe, ter feito. Assim, era triste ir comprar uma roupa e não servir, sabe? Mas acho que é mais triste o dia a dia. A alimentação agora é regrada. A minha comida é mais líquida, tem que ser mais pastosa. Comida assim mais seca, vamos supor, eu não consigo comer um tropeiro. Um churrasco eu não consigo comer. Tem que ser moído ou carne cozida, assim, mas muito cozidinha mesmo. A sua disposição também não é a mesma. Eu pensei que eu ia fazer cirurgia, emagrecer e ia continuar a Fátima de sempre. Mas não. A Fátima, aquela Fátima não existe mais. Hoje é outra Fátima. Eu não tenho mais essa energia que eu tinha. Assim como Fátima, que era obesa antes da cirurgia, está 15% da população brasileira e 50% está com sobrepeso. Por isso, a cirurgia bariátrica está cada vez mais popular. Em 2012, o SUS e a rede particular realizaram mais de 70 mil cirurgias bariátricas no Brasil. E neste ano, este número pode aumentar. No dia 20 de março, o Ministério da Saúde divulgou as novas regras para este tipo de operação. A idade mínima, que era de 18, agora é de 16 anos e não há mais idade máxima. Em 2011, o governo brasileiro gastou mais de 480 milhões de reais com tratamento de doenças associadas à obesidade. Por isso, Fátima deixa um recado para quem quer perder peso. Pesquise primeiro, faz uma terapia, coisa que eu não fiz nem antes nem depois, sabe? Para ter certeza se é isso que quer, porque não é fácil. A solução é a reeducação alimentar. Que quem não precisa fazer, assim, não é por doença, né? For por estética, igual no meu caso, faz uma academia, faz uma reeducação alimentar. Se reeduca, vai ser melhor. Nossa, muitas coisas para a gente comentar aqui. Mas o primeiro que a gente percebeu aqui enquanto a gente está vendo a matéria é que ela tem dificuldade em comer coisas sólidas. Ela falou em feijão tropeiro, em carnes, enfim, em farinha. Porque a gente não sabia qual tipo de cirurgia que ela fez. Aí vocês já imaginaram, né, O que a gente acredita é que essa paciente tenha feito uma cirurgia de desvio gástrico com anel. Com anel, né? Tá? Se ela tem um anel físico, ela realmente vai ter dificuldade para comer carne, a não ser que ela for muito bem treinada por uma nutricionista, por uma fonoaudióloga, que nos parece que, no caso dela, ela também não foi muito orientada. Não, porque bem antes e depois, ela, pelo que ela falou, né? Você tem pacientes que têm anel que comem carne, comem churrasco. Tá? Isso aí, agora, a gente sabe que o sem anel é mais fácil. Agora, a orientação é básica. Né? Outra coisa que chama atenção nessa reportagem é que ela não deu conta que ela era doente.
né? 41 de massa corporal é doença, que ela vai ter as consequências com o tempo, tá? Não é estética, tá? Agora, o paciente precisa ser bem orientado, acompanhado no pré, no pós-operatório e aprender a comer, né? A cirurgia, eu falo, é só uma ferramenta. O paciente é que vai usar essa ferramenta, comendo adequadamente. Ou seja, a cirurgia não é a solução. Não. Ela é um pedaço do tratamento, não é verdade? Exatamente. É isso? Ela é um pedaço parte do tratamento que o paciente tem que usar. Não é o cirurgião que vai usar, não é o clínico, não é a nutricionista que vai usar. Quem vai usar a cirurgia é o paciente. Se ele entender bem que aquilo ali que ele vai fazer é um método que ele vai ter que participar, ele vai ter bom resultado. E é uma coisa também que ela falou, que ela não teve nenhuma preparação nem antes e nem depois. Isso é fundamental nesse momento? Isso é imprescindível, né? Eu acho que a cirurgia... o paciente frequentemente procura o cirurgião com o intuito de ser emagrecido, né? E não pode acontecer uma coisa dessa. Ele tem que estar participando desse processo. A palavra que o Dr. Marcos usa, ferramenta, ela é espetacular porque é isso que vai ser necessário, que o paciente utilize adequadamente essa ferramenta. Uma equipe multidisciplinar é imprescindível. A presença do endocrinologista, que vai nos dar, inclusive, o conceito de intratabilidade, né? Eles tentaram tratar clinicamente e não deu certo. É isso que nos autoriza a operar, né? E pós também? E no pós-operatório também. Ele vai ser importante o segmento do endocrinologista. Da nutricionista, né? O do nutricionista. E ela falou também de terapia que ela não fez. Sim, na minha maneira de entender, é a coisa mais importante que o paciente pode fazer, é a ferramenta, junto com a cirurgia, mais importante, que é o paciente tentar entender como é que ele convive com essa ideia da obesidade, o que tem dele nesse processo de obesidade e como é que ele vai fazer a grande modificação, né? Porque ele vai ter que pagar um preço pela cirurgia. E o preço que ela está pagando, né, pelo emagrecimento, eu acho ela tão bem, eu acho o aspecto dela tão bem. Ela falou que ela agora é outra Maria de Fátima. É outra Maria de Fátima. É a metade da Maria de Fátima anterior, né? E ela vai ter uma vida muito mais longa, mas ela tem que aprender. Geraldo de Fátima. Eu falei Maria de Fátima, Geraldo de Fátima. Mas é porque todo mundo chama ela de Fátima, de Fatinha, né? Então, o preparo adequado dela ainda está em tempo. Ela pode procurar uma equipe multidisciplinar, procurar um bom serviço de psicologia, que vai poder, tem psicólogos que trabalham inclusive com grupos de obesos. Isso tem um resultado muito interessante e pode ajudá-la. E voltar a ter prazer. Pelo que eu percebi é que ela não sente mais prazer ao se alimentar, né? Eu acho que ela pode voltar. Gostaria de fazer um comentário também sobre a reportagem. Acho que essa história dela, é falta de preparo. Ela não sabia o que ia acontecer com ela. O prazer de comer para ela, não... Na realidade, ela fez eu acho que ela fez a cirurgia. Quer dizer, isso que nós estamos falando é o que a gente acha. Estamos supondo, pela história dela. Ela fez a cirurgia, mas ela não sabia. O prazer de comer, ela tinha que ter trocado por um outro tipo de... Ela tinha que ter mudado a vida dela e ela ainda não mudou. Porque realmente quem faz a cirurgia vai comer menos. Então, aquele prazer de comer muito, o paciente não vai mais ter aquele prazer. Ela tem que ter outro tipo de prazer. Daqui a pouco a gente continua com o nosso bate-papo e eu vou querer entender agora então, quais são, além das indicações, as contraindicações e algum comentário até sobre essa diminuição da idade para poder fazer cirurgia, que passou de 18 para 16 anos. E fico também aberta às suas perguntas, às suas dúvidas. Quiser fazer, ligue para a gente ou mande por e-mail. Nosso telefone de contato é o 3209-0119. E o nosso e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, voltamos já para continuar o nosso debate sobre mitos e verdades sobre a cirurgia bariátrica. Já foi metade.
Mitos e verdades sobre a cirurgia bariátrica, esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje. E eu convido você a fazer esse programa com a gente, com a sua dúvida, a sua pergunta, o seu comentário. Pode chegar por telefone ou por e-mail. Lembrando, o nosso telefone de contato é o 3209-0119 e o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior, vocês falaram muito sobre os tipos de cirurgia e a gente está com algumas imagens aqui e eu gostaria de colocar essas imagens no ar e vocês explicarem pelas imagens quais são essas, acho que temos duas, não é isso? Duas. Quais são essas cirurgias e pelas imagens ver se dá para vocês explicarem. Vamos colocar a primeira delas? Essa aí, tá ali, ó. Ali por ali a gente vê. Essa é qual que é? Essa é o chamado bypass gástrico ou desvio gástrico. Antigamente a gente usava mais a expressão FOB capela, né? Essa é a cirurgia que é mais realizada no mundo. E aí, só explicando então, é retirado, é como se Sim, tivesse... Aqui essa cirurgia que antigamente tinha um anel, né? E que não tem mais o anel. Talvez o caso da Fátima, ela tem um ela anel. Tem anel, com que certeza. dificulte um pouco. Muito bem. Como vocês estão vendo, existe um reservatório gástrico. Se eu apontar, vai ser acho mostrado, que dá para ver, olha. Aqui existe um reservatório gástrico pequenininho. Esse reservatório vai ser construído usando um grampeador, né? Por isso que ele fala, grampeou o estômago. O grampeador é uma maquininha que corta e costura ao mesmo tempo. Entendi. Né? Então vai ficar um estômago pequenininho. Esse estômago grandão aqui não vai receber mais comida. Então a comida vai passar por aqui e aqui vem o suco gástrico, o suco biliar, a vesícula em verde, né? E o suco pancreático. As enzimas digestivas vão encontrar com a comida um pouco mais embaixo. Então, existem três mecanismos. Primeiro, cabe pouca comida e a pessoa tem a sensação que comeu muito, de saciedade, que comeu muito tendo comido pouco. Segundo, vai absorver um pouco menos, porque esse pedaço de intestino aqui não vai servir para absorção, porque a comida não está ativada pelas enzimas. Entendo. E terceiro, esse estômago aqui, ele deixa de produzir uma substância que é a grelina, que desperta o apetite. Então, o apetite cai muito também. Então, são três efeitos. A próxima, então, deixa eu ver qual que é a próxima imagem que a gente tem aqui. Vamos ver. De longe aqui dá para falar, doutor Marcos? Dá. Basicamente, o que vocês estão vendo é um estômago, né, que foi retirado uma grande parte dele. Essa é uma cirurgia que, basicamente, ela vai atuar na grelina, fundamentalmente, esse hormônio nesse hormônio que dá fome, que dá saciedade. Dá fome. Tá? Quando você retira a grelina, você vai tirar a fome. Tá? Então, você tem uma queda importante da produção da grelina no pós-operatório, em que o doente tem menos fome. E esse é só no estômago ali, não tem... É só no estômago, ela só mexe no estômago, ela não mexe no intestino nem nada. E ela também tem um reservatório pequeno, então ele vai ter uma saciedade precoce. Ele vai comer 200 gramas, 150 gramas, vai estar cheio. Entendi. A grande vantagem dessa cirurgia é que ela não causa nenhum tipo de desabsorção. Tá? A parte que absorve continua íntegra. Íntegra. Então, se o paciente tiver uma alimentação adequada, ele não vai ter nenhuma deficiência de nada, porque ele vai alimentar e absorver tudo. O fundamental é que ele use essa cirurgia como uma ferramenta, porque se ele usar essa cirurgia e tomar leite condensado o dia inteiro, vai passar normalmente pelo estômago, ele vai engordar. A cirurgia, a gente fala, é boa para quem come comida. Comida, aquela comida velha do interior, que era café da manhã, almoço e jantar. E no café da manhã e no almoço e jantar, a gente fala para agregar o quê? Proteína. Proteína é carne, é ovo, é peixe, é frango, né? Então, a pessoa tem que comer uma comida mais adequada, mais satisfatória para ele. Para que se ele sai de um almoço que ele comeu só uma salada com peixe grelhado, ele sai com fome. Então, ele vai comer um pão de queijo, ele vai comer um doce. Agora, se ele comeu, vamos falar assim, nós mineiros... O arroz, feijão... arroz, feijão e salada, ou frango, quiabo e angu, ele vai sair da mesa satisfeito. Ele vai comer uma sobrecoxa de frango, vai comer um pouquinho de quiabo, um pouquinho de angu, mas ele vai ter todos os alimentos ali. Ele vai ter o carboidrato, que é fundamental, que vai tirar aquela fome imediata dele. Tá? Ele vai ter a proteína para nutri-lo e ele vai ter os vegetais para ajudarem também no bolo fecal. Tá certo. Ele tocou num ponto aqui que eu gostaria que você também comentasse, que é sobre essa muda, porque a pessoa, quando ela chega a ter um peso, um sobrepeso e uma obesidade, isso tem muito de compulsão alimentar.
E quando você faz uma cirurgia dessas, ou de diminuição do estômago, ou até de um desvio, você está trabalhando no espaço físico interno da pessoa, mas essa compulsão, essa parte, ela ainda pode existir, isso pode migrar? Pode existir, os cirurgiões estão acostumados, às vezes, a encontrar até ruptura de estômago por causa da compulsão que não foi tratada. A pessoa continua tentando comer, por isso é que é importante saber quanto de compulsão o paciente tem, qual o componente emocional dele na saciedade dele, antes da cirurgia, para a gente conseguir entregar o paciente para o cirurgião já. E o cirurgião também saber para evitar esses danos. Em inglês é chamado de binge. Existe muita gente que fez ruptura de estômago pós-cirurgia porque ficou com um espaço muito pequeno ou porque teve essa compulsão precoce e ainda não estava bem cicatrizado, não estava bem grudada lá a ferida cirúrgica interna, ou porque mesmo depois conseguiu fazer ruptura de estômago. Quer comentar? Eu vi que você estava... A questão da compulsão, ela tem que ser realmente abordada previamente, o endocrinologista, o psicólogo vai trabalhar muito com isso. Porque a compulsão, ela pode migrar. Ele não dá conta de comer, né? Não está conseguindo... Bebe. Rouba. Pode ter compulsão por compras. Pode ter compulsão por sexo, e compulsão por sexo não é uma coisa boa, porque é compulsão, é doença, né? Pode ter compulsão por álcool, que é a mais frequente. Então, aí ele começa a ingerir álcool, tem os fenômenos deletérios do álcool e ainda ganha peso, porque álcool é muito calórico. Né? Entendo. Ou seja, por isso que vocês falam tanto que é uma ferramenta e precisa dessa equipe para trabalhar antes, durante e depois. Pensando agora... Quer comentar? Pode falar. Eu queria só lembrar, assim, que essa ferramenta, muitas vezes, ela atua de uma forma e a equipe multidisciplinar vai atuar em etapas diferentes. Às vezes, aquele paciente que já fez uma terapia durante anos, foi liberado pelo terapeuta dele, vai operar e ele vai voltar a precisar do terapeuta com 6 meses de cirurgia. O que a gente costuma falar é que ele tem que ter uma porta aberta de comunicação, ou com o terapeuta, ou com o psiquiatra. O nutricionista, muitas vezes, ele já faz aquele tratamento anos, ele vem operar e você fala, não, você espera 2 meses, na hora que você estiver aprendendo a mastigar, que você vai no nutricionista. Não vai agora não, porque ele vai te dar um monte de coisa para você fazer e você não aprendeu a mastigar. Então, essa equipe multidisciplinar tem que funcionar em etapas, muitas vezes, diferentes. Porque nesse primeiro momento, logo pós-cirúrgico, a pessoa não dá conta de comer coisas muito sólidas, não é isso? Tem um período realmente do mais líquido e mais pastoso. Exatamente. Esse período deve ser um período curto, tá? Que a gente fala de 30 dias. Ele tem que aprender em 30 dias comer comida. E aí dá valor à mastigação. Tá? Isso não existe nada tão importante como uma pessoa aprender a mastigar os alimentos. Devagar, é uma coisa que as pessoas hoje em dia não têm tempo de comer, come todo mundo muito rápido, não mastiga direito, mas isso é... Muitas pessoas, né? Uma das coisas que a gente fala que é fundamental é resgatar aquele ambiente de familiar da pessoa, comer com a família. Sentar para almoçar e sentar para jantar. Você ia comentar alguma coisa sobre isso? Que eu vi, ou não? A gente podemos seguir? Eu ia reforçar o que eles disseram, porque esse é muito... eu acho a psicologia, nesse aspecto, eu sou um pouco mais exigente, né, do que o Marcos. Eu acho que a psicologia tem que trabalhar com o paciente em todas as fases sempre. E antes da cirurgia? E antes da cirurgia e depois. Porque senão é possível, depois de uma cirurgia, essa pessoa que não usou ela como uma ferramenta e achou que ela era uma solução definitiva e continuou com os mesmos hábitos ou nas mesmas tentativas, ela voltar a engordar, isso é possível? É possível. Tá? É raro, se você ver percentualmente, você vai ter em torno até de 10% dos pacientes podem reganhar peso, tá? Mas está muito associado a isso, uma má alimentação, um mau uso da cirurgia que ela fez. Tá? Então, ela tem que entender que ela fez uma cirurgia para emagrecer e ela vai emagrecer com o tempo. Outra coisa que também é muito interessante são as fases. A nossa paciente ali que foi passada ali, que foi operada, eu não sei por quem, ela só está com 1 ano de cirurgia, está muito cedo. A cirurgia, o objetivo dela é bons resultados a 5, 10 anos de cirurgia. Então, com mas nesse primeiro ano é que se tem um resultado maior? Da perda de peso, sim. Tá? O maior resultado de perda de peso é no primeiro ano. Mas ela vai aprender a conviver até o que a gente chama de autoimagem. Nesse primeiro ano, ela tem uma desconstrução da imagem dela. E não deu tempo com 1 ano para a pessoa ter uma autoimagem nova.
Então ela vai ali, olha no espelho e não se reconhece. Aquela roupa não fica boa. Geralmente, com o primeiro ano, ela não fez cirurgia plástica, que muitas vezes é extremamente necessário para ela se sentir bem com o físico dela. Entendo. Então, essa autoimagem são coisas que vão evoluindo com o tempo, ela vai mudando, e aí sim, realmente, a gente tem o psicólogo que vai ajudar nessa autoimagem, você vai ter a nutricionista que vai, aos poucos, ela que era uma cozinheira, saber o que ela deve cozinhar para ela mesma. Nós vamos continuar daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Hoje estamos falando sobre mitos e verdades sobre a cirurgia bariátrica. Algumas perguntas já chegaram. Se essa não chegou, às vezes ainda dá tempo. Liga pra gente, 3209-0119, ou mande e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Nós vamos para o intervalo, mas ele é rapidinho. Voltamos daqui a pouco. Cirurgia bariátrica, mitos e verdades, é sobre isso que nós estamos conversando no programa de hoje. E nós estamos chegaram algumas perguntas aqui, mas antes de eu passar para as perguntas, eu só queria colocar o seguinte, porque eu tinha deixado anteriormente, que como essa nova portaria do Ministério da Saúde, a idade mínima para a cirurgia baixou de 18 para 16. Vocês acham isso importante? Porque é um jeito, às vezes, até de prevenir algumas complicações. De que maneira essa cirurgia pode auxiliar nessas complicações? Hoje em dia a gente acha, principalmente o paciente jovem que já é obeso mórbido, não deve esperar chegar a 18 anos. No passado a gente fez muito isso e via que aquele menino que estava com 140 quilos ia operar com 18 anos com 200. Porque é muito difícil emagrecer acima de determinado peso. A grande vantagem que a gente teve hoje em dia, que a gente fala da evolução da cirurgia bariátrica, que hoje em dia a gente tem procedimentos mais simples, que trazem menos repercussão metabólica para esse paciente a longo prazo. Então, hoje em dia, no mundo inteiro, isso já é uma rotina de você operar pacientes mais jovens. Lógico que ele é bem avaliado pelo endocrinologista. Eu lembro de um paciente especificamente que ele começou comigo aos 14 anos, eu operei aos 18 e quando chegou aos 18 anos, eu e o endocrinologista ele falou, olha, doutor, a única coisa que vocês fizeram foi eu encher de estria e ficar mais obeso. Quer dizer, foi um baque para a gente. Depois daquilo, o endocrinologista que mais trabalha com a gente mudou um pouco essa postura. Entendo. Agora, esse tipo de cirurgia que você mostrou, essa segunda, que é só do estômago, e ela não diminui essa parte absortiva. Essas outras, é preciso, inclusive, acompanhamento para prevenir desnutrição, como, por exemplo, tomar vitaminas, é preciso esse tipo de coisa? Todas, sim, né? Todas? Em todas? Sim. E o acompanhamento, a gente fala para o paciente que aquilo ali é um casamento, né? Nós vamos estar juntos para o resto da vida. E nós vamos estar tomando conta. Agora, o uso de vitaminas, normalmente eu faço reposição de vitamina oral. Em algumas situações nós temos que fazer reposição de vitamina B12 injetável e às vezes reposição de ferro também. E cálcio. Evitar as anemias. Deixa eu passar para algumas de casa, depois a gente volta. Conceição de Sabará, ela gostaria de saber se hipotireoidismo causa obesidade, doutor José. O hipotireoidismo não causa obesidade. É o grande mito, o grande tabu. O grande tabu é que o hipertireoidismo causa um emagrecimento muito grande, um hipertireoidismo descompensado. Mas o hipotireoidismo não causa. O que acontece é que as pessoas podem ficar um pouquinho mais gordas porque diminui o metabolismo basal, mas não chega a fazer a obesidade ou hipo, e porque elas, com um hipotireoidismo muito grande, elas fazem edema. Elas incham, porque sobra restos do metabolismo intermediário de glicoproteínas e as pessoas incham. Mas o hipotireoidismo não causa obesidade. O Geraldo, do Bar Castelo, ele gostaria de saber se índice de massa corpórea de 45 é ideal para uma cirurgia de videolaparoscopia. Hoje em dia a gente fala que todos os procedimentos de cirurgia bariátrica deveriam ser feitos por via laparoscópica. Tá? Já não existe mais a necessidade de fazer uma cirurgia convencional. Tá? Isso no início foi um problema de custos, tá? A cirurgia laparoscópica tem um custo mais alto,
tá? E um problema de aprendizado de técnica. A partir do momento que você teve um aprendizado adequado de técnica, no mundo inteiro hoje, inclusive no Brasil, nós vamos pensar mais de 90% dos procedimentos cirúrgicos são realizados por via videolaparoscópica. Mas pode ocorrer, por exemplo, de uma cirurgia ter sido programada para ser por videolaparoscopia e depois haver a necessidade de abrir? Sim, isso existe. Nós chamamos isso de conversão, né? Nós convertemos da videolaparoscópica para a cirurgia aberta. Isso é raro. Isso não, né, quanto mais treinado tiver a equipe, menor a chance. Então, uma coisa muito importante que é, muitas vezes nós pedimos ao paciente que perca um pouco de peso pré-operatório, sobretudo aqueles que têm índice de massa corpórea acima de 50. Melhora muito, fica mais fácil para o cirurgião, ficou mais fácil para o cirurgião, é mais seguro para o paciente. Tá certo. A Simone do Bairro Betânia fez a cirurgia há 2 anos e há 3 dias ela vem sentindo uma dor muito forte no estômago. Ela pergunta se isso poderia estar relacionado ao anel ter migrado de lugar. E pergunta quais seriam as características, ou seja, os sintomas, de que forma ela sentiria se realmente esse anel muda de lugar. Existe essa possibilidade? Existe a possibilidade, ela está associada principalmente com vômitos importantes, incoercíveis. Tá? O paciente começa a vomitar, salivar e o diagnóstico é muito simples, é uma endoscopia. Tá? Mas não, a dor não é... Dor só não é diagnóstico. Inclusive, por exemplo, ela pode ter dor e ser um cálculo de vesícula. Ela pode ter dor e ser uma úlcera e não ser migração de anel. A úlcera também causa vômitos. Então, ela precisa ter um diagnóstico adequado. Fazer uma endoscopia mesmo? Possivelmente começar com uma endoscopia. A outra pergunta é do Jorge, do Bairro Palmares. Gostaria de saber se existe alguma cirurgia para a cura do diabetes. Isso é um tema muito interessante, né? Quem sabe? A cirurgia de obesidade, ela descobriu-se que ela fazia com que o diabetes tipo 2 melhorasse ou curasse. Então, isso geraram vários estudos. E hoje existem algumas cirurgias, essa que nós mostramos do bypass cirúrgico. Primeira lá. A primeira, ela está relacionada com cura de cerca de 83% do diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto. Mas ela não é feita, não existe esse protocolo para fazer para o diabetes, ela é feita para a obesidade. Então, digo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, não. Só em obesos. Em obesos. Pois só em obesos. Essa era a minha pergunta. Em faculdade, em universidades com estudos de pesquisa cirúrgica, isso pode ser feito. Mas no nosso circuito, que é um circuito comercial, de serviço, né? Não é comercial, de serviço, não. Nós fazemos a cirurgia do obeso quando ele tem índice de massa corpórea acima de 35 para o diabetes. E se ele... pode falar. O interessante é o seguinte, teoricamente, o que a gente tem como estatuto é que o diabético acima de 35 pode e deve ser operado, porque ele vai ter possivelmente uma melhora importante nessa diabetes. Mas essa melhora também depende fundamentalmente do tempo de doença que ele tem, quantos anos de diabetes tem, qual a dose de insulina que esse paciente está tomando, porque muitas vezes ele já tem 20 anos de diabetes, ele já toma 150 unidades de insulina dia, talvez esse doente já esteja tarde. Tá? A grande questão do diabético hoje em dia é quando operar esse diabético abaixo de 35. Existem várias equipes no mundo fazendo estudos... Quando ele está falando 35, gente, é 35 de índice de massa corporal. Exatamente. Existem várias equipes no mundo fazendo estudos exatamente para definir isso. Porque, inclusive, nós temos um problema que a gente fala que é geográfico. Índice de massa corporal é um dado muito importante, que nós estamos baseados numa medicina basicamente americana e uma parte da Europa, mas se você extrapolar esse índice de massa corporal para os pacientes da Ásia, esse índice de massa corporal tem que cair muito. O indiano, o japonês, o chinês, ele tem que operar muito mais cedo, porque ele fica mais doente mais cedo. Agora, se você pegar um alemão com 40 de massa corporal, aquilo é o peso normal dele. Ele começa a operar com 50. Então, esses são os dados que ele falou que vão sair tabelas novas, que vão, talvez, trazer uma nova alento para esses pacientes, principalmente no ver da gente do diabético. Isso está sendo estudado, você está dizendo? E outra coisa que está sendo estudada e definido é assim, popularização
mesmo de estudo de componentes corporais, de massa magra para massa gorda, porque não é só o índice de massa corporal, existe uma relação entre quantidade de músculo e quantidade de gordura. Se você tem muito músculo, o seu índice de massa corporal é alto. É alto e você não precisa... Quem ajuda a comer o açuquinha do teu sangue é o músculo. Por exemplo, eu sempre brinco no consultório, se você treinar, eu falo para você, se você me fizer a musculação, na hora você vai pentear o cabelo, você já gasta um monte, porque você vai mobilizar muito o músculo. Então, existe também essa relação entre músculo e massa. Os ingleses fazem muito isso, tem muito trabalho inglês que faz isso. Tanto é que os ingleses estão estudando, assim, estão permitindo que algumas pessoas tenham até um peso maior e não faça mal, justamente nesse estudo entre músculo e gordura. Nosso tempo está acabando, vocês querem deixar um recadinho final? Sim, a obesidade é uma doença extremamente séria, com um índice de mortalidade alto associado a várias doenças, várias comorbidades. E o diabetes é uma delas, que é importante e ela pode ajudar muito no tratamento do diabetes. Vários trabalhos estão sendo feitos no mundo inteiro. A apneia do sono, a hipertensão são outras que podem ter um bom resultado também com a perda de peso relacionada à cirurgia. Tá certo. Rapidinho. Bem, o que eu queria só falar é que faça um bom uso da sua cirurgia. É uma ferramenta para o paciente usar com carinho, com cuidado, pensando que ele vai ter uma vida longa com ela. E eu queria dizer uma coisa, que a cirurgia bariátrica é uma coisa muito boa, é uma arma muito boa, é uma ferramenta muito boa. O que precisa é o paciente ser bem preparado e bem triado. Todos os remédios são ótimos, é o paciente que tem que estar no período de validade. Agradeço muito a presença, a participação de vocês no nosso programa, esclarecendo as nossas dúvidas. E chegamos ao final do programa de hoje, só que antes eu gostaria de lembrar novamente da campanha Faço Parte. O seu apoio é importante para que a Arquidiocese de Belo Horizonte possa cumprir sua missão evangelizadora. Se você ainda não conhece, não está fazendo parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa terça às 5 da tarde e sexta ao meio-dia. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Vamos continuar fazendo juntos o programa Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, até a próxima e Pense Saúde sempre.